Bom, me desculpem aqui a luz bem atrás de mim, mas assim, eu vou ligar a câmera só para vocês me verem. Deixa eu ver se eu posiciono aqui melhor. Sou o professor Tiago Lopes, que vou estar ministrando esse curso de metodologia da pesquisa para vocês. Então, essa pós-graduação ela foi pensada pelos professores do eixo de recursos humanos. Então, eu não participei da construção do projeto pedagógico do curso, mas aí eu fui informado que lecionaria essa disciplina, até porque eu estou à frente das disciplinas de metodologia científica e metodologia da pesquisa do curso da engenharia em agropecuária desde o ano passado. E aí me incumbiram com essa tarefa de assumir esse módulo. E aí eu vou apresentar para vocês, né, a ementa que estava proposta lá e o que é que a gente vai fazer. São ligeiras alterações, tá certo? E aí eu vou apresentando algumas coisas aqui para vocês. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem abrir o microfone e falar, porque eu vou apresentar a tela aqui e vou ficar sem ver o chat. E aí a notificação ela é bem discreta, às vezes eu não consigo ler, não percebo. Tá certo? Bom, esse aqui é o documento, né, que o professor Marcos Eusébio comentou com vocês, que é o projeto pedagógico do curso, tá certo? Da especialização. Então, todas as informações estão presentes nesse documento, desde a forma do ingresso, ao término do curso, quais são as disciplinas. Então, todas as informações referentes estão aqui, avaliação, aproveitamento de estudos. Então, tem uma série de temáticas que regem o curso e que estão presentes nesse documento. Ele não quis se prolongar, né? Até porque ia ficar muito cansativo, apesar de ser 60 páginas, mas tem muita informação. Então, só para a gente passear um pouquinho aqui pelo documento, quem ainda não teve a curiosidade de fazer o download e consultar, né? Então, tem a justificativa da criação do curso, o histórico do campus, quais são os objetivos, quem é o público-alvo, né? Qual é a concepção do curso, responsável técnico, a carga horária, quanto tempo dura e de quanto em quanto tempo ele é ofertado, tem a relação das disciplinas, quem são os professores e os técnicos vinculados a esse curso, como é a metodologia, né, de ensino, o que é que tem de infraestrutura, né, para que esse curso funcione, como é a seleção, como é a frequência, como é a avaliação, fala sobre o TCC, o certificado que vocês recebem após a integralização do curso e outros documentos. Então, eu vou lá para as ementas, para vocês verem o que é que está proposto para a disciplina de metodologia. Então, a nossa disciplina aqui ela é ofertada logo no primeiro semestre, é a primeira disciplina. Tem uma carga horária de 20 horas, que, a meu ver, é uma carga horária pequena, porque vocês vão ver que a ementa traz elementos tanto de metodologia científica como de metodologia da pesquisa. E aí ela acaba não focando em nenhuma das duas, e eu vou cumprir o que está proposto aqui. Então, são 16 horas à distância, que corresponde às atividades que vocês têm que fazer
as leituras, assistir aos vídeos que são postados. E existe um encontro presencial obrigatório, né? Que inclusive já foi agendado pela coordenação. Vai ser na sexta-feira, dia 9, começa às 7h15 da noite, né? E aí são 4 horas de duração. A gente pode começar um pouquinho mais cedo, se for de comum acordo com todos, para encerrar mais cedo. Mas aí a gente conversa sobre isso no grupo ou via e-mail. Então vamos lá para a ementa da disciplina para vocês verem. Então, eu já tinha comentado com vocês sobre a carga horária, né? E aí o que é que tem aqui na ementa? A ciência e o conhecimento científico na construção do método científico e os paradigmas atuais da ciência, a organização da pesquisa qualitativa e quantitativa, de acordo com a normalização dos trabalhos científicos, bases epistemológicas da ciência, princípios e características da ciência, o conhecimento científico e a investigação científica, né, etapas, linguagem, métodos e técnicas, e a estrutura do projeto de pesquisa. Então, aqui nós temos como referência 2 livros, um de metodologia científica e outro de metodologia da pesquisa, e uma norma da ABNT, que é a norma de elaboração de referência. E aí, o que é que eu estou propondo aqui para vocês? Deixa eu centralizar aqui para ver se melhora a visualização. Então, eu identifiquei 8 pontos, né, na ementa, e só fiz reescrevê-los e reordená-los. Então, o primeiro é a estrutura do projeto de pesquisa, porque a maioria de vocês estão vindo de uma graduação, devem ter defendido seus trabalhos de conclusão de curso recentemente, e aí já existe a orientação para assim que vocês ingressam aqui na pós, já buscarem um tema e pensar um projeto de pesquisa para ser o trabalho de conclusão de curso de vocês. Então, a ementa pede aqui para trabalhar a estrutura do projeto. E aí eu separei um tópico sobre o conhecimento científico, princípios e características da ciência, as bases epistemológicas, os paradigmas, o método científico. Esses 6 que estão marcados com 2 asteriscos é porque eu já coloquei material lá na plataforma. Só esse último aqui que eu coloquei o texto, mas já vou cadastrar a atividade avaliativa referente a ele. Então, nos próximos 2 dias eu pretendo vencer esses 2 tópicos aqui, que eu vou trabalhar de forma integrada, por conta do nosso tempo. Reescrevi as referências, né, que tinha um erro lá, de acordo com a norma. Então, eu reescrevi aqui as referências que estavam lá. Então, essa é a proposta, né? Então, a partir dessa ementa, né, que eu recebi para trabalhar com vocês, vocês foram matriculados no SIGA, e do SIGA foram cadastrados no ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle. Então, talvez alguns de vocês nunca tenham trabalhado com o Moodle, ou talvez nunca fizeram um curso à distância e não conhecem como é esse ambiente virtual. Então, vou colocar aqui a tela do Moodle. Claro que esse é o meu login, né? É diferente do de vocês. E vou entrar no curso, que é o curso de vocês.
Então, deixa ele carregar aqui as disciplinas, para eu poder entrar na disciplina de vocês. Então, essa aqui é a metodologia da pesquisa 1, porque é o primeiro semestre, EAD. Então, você clica na disciplina. E aí, o que é que acontece? Logo que vocês acessam o ambiente virtual e na disciplina, aparece esse quadro aqui de avisos. Então, eu coloquei aqui o link para entrar no grupo do WhatsApp. Coloquei a relação dos grupos para vocês se organizarem, porque muitas das atividades vão ser feitas em equipe. E o link para essa reunião de agora. Então, provavelmente, eu já vou cadastrar aqui também no quadro de avisos a nossa última reunião, que é o encontro síncrono obrigatório. Então, já vou deixar cadastrado, né, o link, a data, o horário, tudo certinho. Aqui na parte direita que vocês estão vendo, tudo que está com essa marcação aqui com sinal de cheque é porque ele tem um prazo. E aí, quando a atividade ela tem um prazo, ela aparece no calendário de vocês. Então é importante vocês acompanharem isso aqui. Ó. Então estão vendo aqui que do lado esquerdo tem os links e tem um calendário. Quando eu for no calendário da disciplina, o que é que ele vai me dizer? Ele vai me mostrar por mês quais são as atividades e qual é o prazo de entrega delas. E qualquer outra ação, né, que está cadastrada com data vai aparecer. Então aqui, ó, dia 31, tá vendo? No meu calendário está aparecendo o encontro de hoje, que é o que está cadastrado. Quando eu for aqui para abril, e é claro que o Moodle ele vai fazer isso para todas as disciplinas que eu tenho acesso, tá? Então vão aparecer outras coisas aqui, mas eu coloquei até o dia 5, vai ficar o aviso para vocês se inteirarem em que grupo vocês estão. E aqui tem as atividades, olha. A atividade 1 está marcada para essa data, a atividade 3 e a atividade 2. Então, tudo que eu colocar com prazo lá, vai aparecer no calendário para vocês. Então, provavelmente, nesse dia 9 aqui, vocês vão estar repleto de notificações por conta das atividades da disciplina. Então, num curso à distância, é fundamental que vocês sempre olhem os calendários para não perder o prazo de entrega de nada. E aí eu vou voltar lá para a página inicial da disciplina. Então, antes de ter aquela reunião geral, né, aquela aula inaugural, já tinha algum material aqui. E eu acho que após essa aula, as 3 pessoas entraram no ambiente virtual e viram que já tinha material e avisaram no grupo do WhatsApp. Eu já estava montando isso aqui para vocês. Então, ele coloca aqui os tópicos, tá? Esses aqui são todos os tópicos que nós vamos trabalhar, não vou acrescentar nenhum. Então, o material didático, né, tem as normas da ABNT em PDF. E aí a ordem é nesse sentido, né? Você vai seguir na horizontal. Primeiro tópico, segundo tópico, estrutura do projeto da pesquisa. Terceiro tópico, conhecimento e ciência. Quarto, epistemologia. Quinto, métodos científicos. E sexto, a organização da investigação científica. Se vocês quiserem, eu posso colocar o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, para vocês não se perderem. Não sei se facilita. Eu posso habilitar aqui a edição. Aí eu posso mexer com essas coisas. E aí eu vou entrar nesses tópicos para mostrar o que é que já tem proposto, né, o que já está fechado, que são os 4 primeiros, e o que é que está faltando, né? Para vocês ficarem atentos aí.
Vou só colocar a numeração. Talvez quando vocês entrarem, apareça assim nessa forma de lista, né? Então, é o que a gente chama da sequência didática. O aluno tem que seguir essa sequência para que quando ele olha o curso, na sua totalidade, faça sentido para ele. Então, eu coloquei a norma da ABNT sobre elaboração de referências, numeração progressiva, sumário, resumo, citações, apresentação de trabalhos acadêmicos e a norma do IBGE, que fala como as tabelas devem ser apresentadas. Tá certo? Então, quem define a apresentação das tabelas é o documento do IBGE, não é a ABNT. Então, tem esse segundo tópico aqui, que é justamente falando sobre a estrutura do projeto de pesquisa. Então, eu coloquei a norma da ABNT que fala sobre a estrutura do projeto, né? Então, ela define o que é um projeto, quais são os itens que devem estar num projeto. Então, é interessante que vocês abrem, deem uma olhada nessa norma. A partir disso, eu fiz uma apresentação, tá? Resumindo o que tem aqui na norma. Coloquei também um livro, para quem tiver curiosidade, né? O livro do Antônio Carlos Gil, que é justamente sobre como elaborar projetos de pesquisa. E vem a primeira atividade, que é a atividade em grupo. Então, vocês foram divididos em 8 grupos, por ordem alfabética. Eu ia, na verdade, consultar vocês para perguntar com quem vocês queriam trabalhar, mas a experiência não tem sido boa com nenhuma turma, porque os alunos demoram muito a se manifestar. Sempre fica aquele que não sabe em que grupo se localizar, e aí eu decidi, por ordem alfabética, dividir. É mais prático, rápido, e vocês têm que aprender a trabalhar com pessoas diferentes, não só com aquelas pessoas que são do convívio de vocês. Isso é importante. Então, eu fui no site da Unifeso. Eles disponibilizam os projetos de pesquisa que eles estão desenvolvendo e também os que já foram encerrados. Então, eu selecionei lá 8 projetos. E o objetivo é que vocês peguem esse projeto, vão copiar, claro, vocês não precisam escrever muita coisa, e vão formatar. Porque o objetivo da norma e do tópico da ementa de vocês é estruturar o projeto. Então, existe muita dúvida dos alunos de como é que eu escrevo um projeto, o que é que tem que ter no projeto. Então, a norma vai dizer exatamente o que é que tem que ter, em que ordem vai aparecer, né, e dar todas as diretrizes para isso. Então, vocês vão ter que fazer uma capa, vão ter que configurar a margem somente para o anverso da folha, né? A gente tem costume de chamar de verso, né? Mas a primeira parte da folha, na verdade, se chama anverso. O verso é a parte de trás da folha. E aí, como os projetos hoje em dia eles são digitais, né? Geralmente não são impressos, dificilmente você vai ter o verso sendo utilizado. Então, eu coloquei a observação assim, aqui para vocês configurarem margens para um projeto que, se fosse impresso, teria só páginas no anverso. Então, lá vocês vão ver de quem é a autoria dos projetos, claro, mas vocês vão supor que são vocês. O IFTO vai ser a entidade para a qual vocês vão submeter o projeto. Dianópolis é a cidade onde você vai apresentar o projeto. E o ano de depósito vai ser o ano de 2021. Não vamos colocar lombada, né? Lombada é aquela parte lateral, né, que está na direção da altura dos livros, dos trabalhos acadêmicos, né? Quem vai fazer encadernação, encapadura, geralmente faz essa lombada. Existe uma norma, inclusive, para a elaboração de lombada, da ABNT também, mas não vai ser necessário, porque não vai haver impressão e muito menos encadernação. Aí aqui está um tópico, né, que talvez vocês precisem escrever alguma coisa. Se lá no projeto não estiver especificado o tema e o problema, aí vocês precisam escrever, não precisa escrever muita coisa, só para ver se vocês conseguem, lendo um texto desse tipo, identificar qual é o tema e qual é o problema. Eu vou aproveitar para não me esquecer disso, que tem um tópico de um dos livros, né, que fala essa diferença entre problema e problemática. Porque vocês vieram de um curso de engenharia ou de agronomia, zootecnia, que geralmente vocês trabalham com problemas de engenharia, não são problemas de pesquisa. Então, existem 3 tipos de problema, né? Problema de pesquisa, o problema de engenharia
e os problemas de valor. Então, eu vou colocar um textozinho curto, eu tenho aqui salvo nas minhas pastas, para vocês lerem a respeito disso e conseguirem diferenciar. Porque, geralmente, o problema de pesquisa ele vai ser uma pergunta. E, às vezes, vocês não estão querendo responder alguma pergunta, vocês estão querendo fazer um levantamento, fazer um estudo. Então, tem muito mais uma problemática do que um problema. Mas é claro que isso não impede de você usar o método científico para atacar um problema de engenharia ou um problema de valor. Se vocês conseguirem, né, identificar erros em relação à citação e referências, eu tenho algumas aulas prontas sobre elaboração de referência e de citação. Eu posso disponibilizar para vocês, né, as normas já estão aí, mas nessas aulas tem exemplos, então talvez facilite para vocês elaborarem, até para as próximas disciplinas. Não tem tempo, né, em termos de carga horária nessa disciplina, para eu falar sobre isso. Geralmente, quando eu ministro esses tópicos, eu gosto de fazer na forma de oficina, né? Então, o aluno pega um livro aleatório e vai fazer a referência, olhando para a norma e olhando para os slides ilustrativos. E aí ele vai trabalhar com diversos tipos de documento, né? Livro, um artigo de um periódico, um trabalho que foi publicado num evento, um trabalho acadêmico, uma lei, uma resolução, que são os documentos que geralmente vocês entram mais em contato nessa área das ciências agrárias. Mas como não tem tempo para isso, eu posso deixar lá o material para vocês fazerem o download e consultarem quando precisarem. Tem um tópico aqui dizendo que caso não tenha algum item obrigatório, vocês devem criar. Então, por exemplo, como é um projeto proposto para uma plataforma, não tem um sumário. Então, vocês têm que criar um sumário porque é um item obrigatório segundo a norma. Alguns deles não têm orçamento. Então, eles dizem que vai ser custeado pelo próprio pesquisador. Mas aí o que é que eu estou propondo aqui? Eu estou dando R$ 6.000 fictícios, tá? Queria eu ter esse dinheiro para distribuir com as 8 equipes. Então já imaginaram R$ 48.000 para vocês desenvolverem 8 projetos. Então vocês vão elaborar um orçamento, vocês podem pesquisar na internet modelos de orçamento e podem gastar com o que vocês acharem necessário para o desenvolvimento daquele projeto. E eu dei algum exemplo de coisas que são bem triviais nesses orçamentos, né? Aquisição de livro, custo com internet. Geralmente vocês querem divulgar os resultados de vocês num evento, então precisa pagar a inscrição do evento, que às vezes é caro, passagem para ir até o evento, ou precisam se deslocar para fazer alguma coleta de amostra, ou de qualquer outro tipo de informação, e vão precisar usar o automóvel de vocês, e aí o combustível pode ser pago com verba de projeto, hospedagem, né, nessas viagens que vocês precisarem fazer, alimentação, material gráfico, se deve fazer alguma impressão, de banner, ou mesmo de um livro, alguma coisa do tipo, e material de consumo, né? Às vezes é um projeto que envolve uma etapa laboratorial, vocês precisam comprar vidrarias, reagentes. Então, geralmente é esse tipo de coisa que a gente elenca nos custos do projeto que vai aparecer nos recursos, né? Que a gente chama de recurso ou orçamento. E aí o cronograma, né, como o tempo mínimo de duração dessa pós é de 12 meses, que vocês, se houver um cronograma lá, vocês vão reorganizar para que eles fiquem numa tabela. A tabela tem que descrever as atividades mensalmente, e são 12 meses. Então, aquilo que já tiver nessa conformação, vocês vão só copiar. Se não, vocês vão precisar criar esse cronograma, ou ampliar. Então, uma vez que vocês fizerem essa formatação, vocês vão gerar um arquivo. Esse arquivo tem que estar em DOC ou, para quem usa o Linux, em ODT. O sistema não está cadastrado para receber em PDF, tá certo? Vai ser o arquivo do editor de texto. Então, fiquem atentos a isso, porque na hora de postar lá, se tiver em PDF, o sistema não vai aceitar. Então, todo mundo vai postar o mesmo documento. Por que é que eu estou pedindo para vocês fazerem isso? Parece até um absurdo, né? Vocês vão fazer um trabalho em grupo, é um trabalho só. Então, bastava que uma pessoa só fizesse a postagem.
Mas, às vezes, o que é que acontece? Tem 5 integrantes, um não participa. E aí os outros não querem, né, que o nome da pessoa esteja presente porque ela não contribuiu. Então, só quem tem acesso ao documento é quem participou. E aí é uma decisão de vocês. Às vezes tem aquela pessoa que quer fazer o trabalho só, individual. Né? Eu acho isso horrível, né? Porque a gente tem que aprender a trabalhar no coletivo. Mas caso aconteça, essa pessoa pode fazer a postagem dela normalmente. Ela não vai ser impedida, tá certo? Então essa é a primeira proposta, né? Formatar um documento que já está pronto. E se tiver de escrever pouca coisa. O terceiro tópico, né? Deixa eu numerar aqui. É um tópico falando sobre conhecimento e ciência. Então, vai envolver aqueles tópicos lá da ementa, né? Que fala sobre o conhecimento científico, vai falar sobre os princípios e características da ciência. Então, esse tópico 3, que está lá no Moodle, corresponde a esses 2 pontos da ementa de vocês. Então, tem 3 vídeos aqui introdutórios. O primeiro é um vídeo, uma animação, né? Com uma crítica à questão da ciência e até um tema muito atual, né? Que é o terraplanismo. Vocês estão vendo aí esse tipo de teoria sendo difundida e até defendida por algumas pessoas. Então, ele comenta sobre isso de forma sarcástica, mas tem tudo a ver com a questão da ciência. E 2 vídeos, né? Um mostrando rapidinho aqui o que é a ciência e o outro também falando o que é a ciência e por que confiar nela. Então, é bom que vocês assistam, né? Não vai tomar muito tempo. Então, somando aqui os 3 vídeos, 6, 10, 13 minutos, 14. Então, não são nem 15 minutos de vídeo para vocês assistirem. E aí tem uma série de slides, né? Que vão falar sobre os tipos de conhecimento, conhecimento popular, o científico, o religioso, o filosófico. Vai dar características desses conhecimentos. Vai falar um pouquinho sobre o conceito de ciência, né? O que é que a ciência prega. Vai falar sobre uma coisa muito importante, que é o trinômio verdade, evidência e certeza, que mexe um pouco com os paradigmas da ciência. Um comentário sobre o espírito científico, teorias, fatos e leis. Então, vocês olhem essa apresentação, e aí tem uma atividade aqui proposta com 2 questões. Então, essa aqui é individual, e vocês vão responder no próprio Moodle. Claro que vocês podem digitar num bloco de notas ou no editor, depois copia e cola para o Moodle ou pode digitar diretamente lá. Não tem limite de caracteres, tá? Mas eu peço que vocês justifiquem as respostas de vocês. Então, vocês vão colocar lá, resposta da questão 1, escreve. Resposta da questão 2, escreve também. Então, esse é o item 3, tá? Conhecimento e ciência. E aí, vamos para o item 4 aqui. Que é o item que fala sobre epistemologia. E aí tem um tópico aqui na meta que são as bases epistemológicas da ciência. Então, assim, epistemologia, que é a teoria do conhecimento, ela é algo muito complexo. E aí, para trabalhar isso numa disciplina de 20 horas, né, é meio que inviável. Então, é nesse tópico que eu falaria para vocês sobre surgimento da ciência, né, na era moderna, quem foram os precursores. E aí existe uma relação sobre o desenvolvimento dos métodos científicos e a evolução dessa ciência, que é chamada de ciência moderna, até que passa para a ciência pós-moderna ou contemporânea. Então tem todo um histórico aí, e a epistemologia vai acompanhar esse desenvolvimento histórico, né, de como é essa relação do homem com o universo e, a partir dessa relação, como é que o conhecimento é construído. Então, eu coloquei um vídeo aqui introdutório de 13 minutos, só para definir epistemologia para vocês. E aí, o que é que acontece? Tem 3 textos de apoio.
Esse primeiro aqui é o mais importante, tá? Ele é o mais completo. Tem 40 páginas, mas não se assustem com isso. Vocês podem já fazer uma leitura direcionada de acordo com o tema da equipe de vocês. Tem um segundo texto, né, que já é um pouco voltado para a área de vocês, mas que inicialmente ele fala sobre epistemologia de uma forma geral e depois ele entra nas bases epistemológicas da agroecologia. Então, toda a ciência tem as suas bases epistemológicas. Então, ele faz esse comentário sobre que bases epistemológicas são essas da ciência que é a agroecologia. Então, é bem contextualizado para o curso de vocês. E esse quarto documento, que é um texto bem curto, mas é o que vai falar sobre as tendências contemporâneas, né? As linhas, correntes ou tendências epistemológicas contemporâneas. E aí tem a atividade 3, que é o seguinte, vocês vão gravar um vídeo. Então, esse vídeo tem que ter a participação dos 5 integrantes. Então, cada integrante pode gravar até entre 1 minuto e meio e 2 minutos de material. Então, vocês vão fazer um roteiro, né, de como vai organizar, quem vai abordar o quê, e vai gravar. E aí, uma pessoa, claro, né, ou se vocês conseguirem fazer isso em equipe, vai ficar responsável só por unir esses pedaços para formar um único vídeo. Então, eu até coloquei aqui um site que vocês podem utilizar para juntar os vídeos, sem precisar fazer o download de nenhum software, nem de aplicativo. Ele faz isso de forma online. Se vocês tiverem habilidade com isso e quiserem utilizar um editor de vídeo, né, profissional, ou um software, fiquem à vontade. Mas o objetivo aqui é só que vocês façam a leitura sobre determinada tendência epistemológica e sobre um autor que representa essa tendência. E aí vocês vão dividir essa pesquisa de vocês, e aí vocês podem apresentar até o próprio, usar até o próprio texto. Alguém levantou aí a mão, pode falar. Acho que foi Jéssica. Jéssica Alexandrino. Levantou sem querer. Vocês não estão calados assim, só me escutando. Se vocês tiverem dúvidas, né, durante a realização dessa atividade, vocês entram em contato comigo, tá certo? É só mandar uma mensagem lá no WhatsApp e eu dou o auxílio que vocês precisarem. Então não vai ser algo complicado não, tá certo? Então os temas que estão aqui estão no próprio texto. E aí o que vocês vão precisar fazer é uma pesquisa rápida na internet, um levantamento rápido, só sobre os representantes dessas tendências. Então, eu fiz aqui de forma aleatória, dividi os 8 grupos. Então, grupo 2 vai falar no mesmo vídeo, tá? Sobre racionalismo, empirismo britânico e mecânica newtoniana. E aí nós temos o René Descartes, o Francis Bacon e o Isaac Newton. Então, vocês têm que falar sobre as características dessas tendências epistemológicas e sobre esses autores. E aí, cada grupo vai ter 2 ou 3 tendências, né? Aqueles que têm 2 é porque o conteúdo daquela tendência que está ali é um pouco mais extenso, mas vai dar tudo certo. Então, vocês fazem essa postagem desse vídeo. E aí, qual é a recomendação? Isso não cabe no Moodle. O Moodle só recebe arquivos de até 20 megas. E aí, o vídeo, por mais curto que vocês fizerem, vai ter um tamanho muito maior do que isso. Então, vocês podem postar no YouTube, e aí copia o link e cadastra esse link no envio da atividade. Ou pega o arquivo e quando vocês forem mandar ele por e-mail, né, se for o Gmail, ele vai dizer que excedeu o limite, né, que é de 25 megas, e vai dar a opção de compartilhar via Google Drive. Então, você diz que sim, e aí você compartilha esse arquivo no Google Drive
com a pessoa para quem você está enviando, que no caso é para o meu endereço de e-mail, tá? O institucional. Então, no final de todas as aulas tem o meu e-mail institucional lá, e é através deles que vocês entram em contato, e eu mandei o convite também via e-mail institucional para vocês. Então, os itens que estão em construção é esse aqui, que eu pretendo finalizar hoje, para já ficar disponível para vocês, que é sobre os métodos científicos. Então, são dois tipos de método. Professor, Pode falar. eu tenho uma dúvida em relação aos vídeos. A forma que cada grupo vai abordar as temáticas, o grupo que escolhe ou tem um roteiro que tem que seguir, algo do tipo? É livre. Usem a criatividade de vocês. Tá? Se vocês quiserem fazer mais coisas intercaladas, podem. Né? Só tentem respeitar o limite. Eu coloquei entre 7 minutos e meio e 10. Eu acho um tempo grande para um vídeo. Então dá para todo mundo se expressar e dar a sua contribuição. Mas a questão de como vão introduzir, como vão fazer essa abordagem, isso é por conta de vocês. Desde que vocês falem sobre as características da tendência e sobre aqueles autores. Então, quiserem usar imagem, fiquem à vontade. Então, aqui, provavelmente, a atividade aqui ela vai ser um pouco mais simples. Eu vou colocar os tipos de método científico e vocês vão ter que fazer um resumo sobre o que é que esses métodos tratam, né? Então, vou colocar aqui esse texto de apoio aqui só para vocês terem uma ideia de quem são esses métodos. Eu vou fazer da mesma forma, né? Colocar os grupos de 1 a 8 com o respectivo tema. E aí vocês vão escrever um texto. Acho que vou pedir uma página no máximo ou duas. E que vocês postem também um artigo que vocês pesquisarem onde aquele método científico foi empregado. E aí vocês podem comentar alguma coisa sobre esse artigo nesse texto que vocês vão escrever. Um só é suficiente, só para ilustrar o método. Então, por exemplo, método dedutivo. Então, vocês vão falar o que é o método dedutivo, quais são as características dele, um pouquinho sobre o histórico, né, quais são as tendências que usam esse método. E aí vocês dão um exemplo. A pesquisa tal desse artigo usa o método dedutivo. E aí vocês anexam o PDF do artigo e esse texto que vocês vão escrever. E aí eu estou pensando em deixar esse último tópico aqui, né, para a gente fazer parte à distância e parte do nosso último encontro, que não vai sobrecarregar vocês. Porque não sei quem elaborou o calendário, né, mas veja que coisa complicada. A aula inaugural foi no dia 29, sendo que 1 e 2 são feriados de Páscoa e que antecede o final de semana. Então, 1, 2, 3 e 4, né, a gente está em pleno período de Páscoa. Aí a gente volta com as datas 5, 6, 7, 8 e 9. Praticamente uma semana. Então, eu estou pensando em colocar só mais essa atividade. E aqui eu vou alimentar com documentos para vocês consultarem e faço algum comentário no momento final. Que aí eu vou falar sobre... Acho que já vou deixar os passos, né, de uma pesquisa científica, quais são as etapas e algumas observações. Estou pensando em fazer isso via estudo dirigido. Eu posso cadastrar também uma atividade, um texto para vocês lerem e completarem as lacunas lá do estudo dirigido com as informações. E aí pretendo falar um pouquinho sobre algumas técnicas de pesquisa. E aí eu vou colocar um questionário para vocês responderem até com informações pessoais de vocês. É um questionário socioeconômico, que é bem comum de ser preenchido quando você ingressa numa pós-graduação. Não sei se vocês preencheram algum documento desse tipo, mas é uma técnica de pesquisa, né? Uma ferramenta aí para coleta de dados que tem a ver com essa questão da organização da investigação científica. E a gente faz o fechamento da disciplina na sexta-feira à noite da semana que vem.
Então, resumindo, essa é a proposta. E aí, o que vocês acharam? Estão assustados, não estão falando nada? Professor, boa noite. Boa noite, Maria. Diga aí. Tamires, por favor. Ah, tá certo. Professor, no começo da explicação do senhor, o senhor falou com relação àquelas caixinhas para marcar do lado de cada atividade, de cada conteúdo. E eu vi lá na plataforma, não estou muito acostumada com essa plataforma, na verdade é o meu primeiro contato com ela. E eu vi lá que tem o progresso de cada disciplina. Esse progresso é mediante a marcação nessa caixinha ou é o professor que coloca mediante as notas? Como é? Bom, como é que o sistema funciona? Na medida que vocês vão entrando no AVA, vão fazendo download do material e vão entregando as atividades, você vai ver que a caixinha vai desaparecer. Então, quando você postar aqui a sua atividade 1, esse símbolozinho vai desaparecer para você, porque significa que você concluiu a atividade. E aí isso vai aumentar o progresso do curso. Então, quando você assistir todos os vídeos, baixar todos os PDFs e fizer todas as atividades, vai aparecer lá 100% de conclusão. Como você está com o ambiente do aluno, né? Eu não sei se é o mesmo que eu tenho aqui, se aparece da mesma forma. Mas no meu caso, quando aparece, ele dá a progressão do curso como um todo, levando em consideração a média dos alunos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Alguém perguntou também sobre o encerramento da disciplina. Então, o que é que acontece, né? Segundo o calendário, o momento síncrono obrigatório, ele é o momento final, que é a culminância da disciplina. Então, tanto essa disciplina como a de empreendedorismo vão terminar nos dias 9 e 10. No caso, a coordenação definiu que a de metodologia finalizaria dia 9 e empreendedorismo dia 10. E aí, a partir do dia 11, o que é que acontece? Vocês já vão começar a receber material do próximo módulo de vocês. E aí, o que é que acontece? A gente tem que encerrar nessa data para que vocês não fiquem sobrecarregados. Então, pode acontecer, por algum motivo, que vocês precisem, por exemplo, de mais tempo para fazer as postagens. Então, eu mudo lá a data final de prazo de encerramento de vocês, comunico a coordenação, até porque vocês só têm acesso às notas, né? É claro que no Moodle aparece para vocês, tá? É só ir aqui na lateral, tem notas. Então, toda atividade de vocês que eu corrigir, eu vou atribuir uma nota e essa nota aparece para vocês. Aparece a nota e aparece um textozinho com feedback, né, que eu escrevo para vocês perceberem o que é que acontece. Então, tá vendo aqui ó, que a minha barra de progresso de curso está em branco. Então, onde tem atividade, ele vai deixar marcado. Essas duas últimas aqui não tem nenhuma barra de progresso, porque eu não coloquei nada com data para ser cumprido no calendário. Mas esses outros, que vocês observarem, aqui no meu do professor tem o tópico 2, o 3 e o 4. Então, na medida que os grupos forem entregando, essa barra vai enchendo aqui para mim. No do aluno, eu não sei como funciona. Não sei se ele mostra o progresso do curso como um todo ou o progresso de vocês dentro do curso. Mas não se preocupem com isso, não. Se preocupem em entregar as atividades no prazo, tá certo? O ruim de trabalhar em módulo é porque é tudo de uma forma condensada. Se, por exemplo, esse curso fosse presencial, o que é que aconteceria?
vocês teriam aulas terça-feira, talvez de manhã e tarde, quarta-feira, manhã e tarde, aí quinta e sexta não, feriado, e na semana seguinte, aula manhã e tarde até chegar sexta-feira. Então, alguns cursos de mestrado, por exemplo, que são em módulos, eles acontecem dessa forma. Ou são em dias específicos da semana, até completar a carga horária. Como são 20 horas, então seria o quê? Por exemplo, 4 manhãs, cada uma com 5 horas. Fecharia as 20. Ou final de semana. Sexta-feira, manhã e tarde, sábado, manhã e tarde. Então, se eu fizer 5 horas, de manhã, 5 à tarde, eu faria 10 horas num dia, e no dia seguinte outras 10. Fecharia a carga horária. Mas aí, como é a distância, né? A carga horária ela é refletida nas atividades que vocês têm que fazer. Se vocês precisarem tirar alguma dúvida, né, e quiserem marcar uma reunião, em particular uma equipe que está com uma dúvida, eu posso criar, né, um link, e aí vocês entram e a gente conversa, também não tem nenhum problema em relação a isso, desde que eu não esteja dando aula, né? Então, no momento que estiver livre, eu posso atender vocês dessa forma também. E aí eu espero que dê tudo certo para a gente finalizar esse módulo. Alguém tem alguma pergunta? Bom, se não, isso é o que eu tinha para conversar com vocês, né? Apesar da programação lá estar até as 8h30, foi só um dado que eu tenho que jogar no agendamento do encontro, né? E, por mim, vocês estão dispensados, né? E se debrucem aí para fazer as leituras e começar a se organizar para fazer as atividades. Então, no máximo, se for cadastrar mais alguma coisa, essa atividade sobre método científico, porque cada tópico tem uma atividade. E aí, sobre a organização da investigação científica, eu vou colocar, provavelmente, o estudo dirigido que eu estou pensando, né? Já tem um texto em mente aí para vocês darem uma olhada. E aí, o questionário para vocês responderem. E o resto a gente faz de forma ao vivo também, na sexta-feira, que é o dia 9 de abril. Eu agradeço a vocês, né, pela presença aqui. E eu desejo um bom feriado para vocês. Aproveitem. Invariavelmente vocês vão estudar, né? E eu vou ficar trabalhando também. Mas tire um momento para ficar aí com a família e se cuide, né, nesse período de pandemia. Então, vou encerrar aqui a gravação. E assim que o link estiver disponível, aí o que é que eu faço? Eu copio, coloco lá, tanto no grupo do WhatsApp como no Moodle, e vocês podem clicar para assistir novamente.